tudo é possível somente crer. Senhor Deus, nessa atmosfera tão gloriosa que estamos, uma atmosfera de céus, é uma atmosfera em que nossa fé é ungida para nós orar segundo a vontade do Senhor. É uma hora em que nós crescemos na estatura do varão perfeito, porque todos que uma vez experimentarem a Tua presença, nunca mais serão as mesmas pessoas. E eu creio que todos aqui, Senhor, têm experimentado, alguns em um grau maior, outros menor, mas nós sentimos tão bem, Senhor, porque não é algo natural, Senhor Deus. E cada vez que o Senhor se aproxima de nós, Senhor, tira algo e coloca algo do Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos enquanto vamos ler Tua palavra mais uma vez. Nosso objetivo é aprendermos e amadurecermos para nós ter a fé de rato. No nome de Jesus Cristo. Amém. Salmo 105, mesma escritura do domingo passado. Versículo 15, depois Eclesiastes. Não toqueis nos meus ungidos, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Eclesiastes 12, verso 13. Essas duas escrituras o profeta usou para pregar sobre a mensagem respeito. De tudo que se tem ouvido, já pensou isso? Eu fico impressionado, né? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amém. Deus abençoe a todos. Sentados. Continuando um pouquinho sobre respeito, como todos perceberam na semana passada, o respeito não se trata só do ministro, do pastor. É o respeito porque vocês vão ver que nessa mensagem, quem não tem ela, tem aqui na livraria. O profeta fala muito sobre Moisés, sobre Elias e os profetas que sofreram desrespeitos. E aqui, a partir do parágrafo 72, concluindo, eles sofreram esses desrespeitos, mas hoje há uma unção na igreja, na noiva. Esse respeito tem que ser com todos. 72. Um dia ali, nós encontramos que mesmo Miriam, uma profetisa, Miriam era irmã de Moisés, e Arão,
sumo sacerdote, Moisés era o profeta e Arão era aquele que Moisés, por ter problema de falar, falava para Arão e Arão repetia para o povo. Miriam profetiza e Arão, sumo sacerdote, ridicularizaram a esposa de Moisés porque ela era etíope, ela era negra, a esposa de Moisés, da raça negra, né? E eles pensaram, não havia tantas mulheres o suficiente em nosso próprio grupo para casar? Em vez de ele ir ali casar com aquela mulher, a irmã de Moisés e Arão falaram isso. Tinha tantas mulheres para casar, ele foi pegar aquela mulher estranha ali. Aí o profeta disse, preste bem atenção nisso, porque a partir do ano 60, 59, 60, 61, você observa que o profeta, principalmente nos selos, depois dos selos, 63, as mensagens começam aqui, que foi em 61, o profeta não estava mais pregando mensagens evangelísticas. Propriamente o dom que chamou a atenção do mundo todo de cura, sempre até morrer, ele orou pela sua própria esposa, que estava morta, e ressuscitou ali nas ferragens do carro. Seu filho simplesmente pegou sua mão e colocou em cima dela, ela ressuscitou. Mas o profeta não estava mais pregando mensagens evangelísticas. Por quê? Porque ele sabia que o povo precisaria de um alimento sólido. O próprio apóstolo Paulo disse assim, com leite vos criei, e não com manjar. O evangelho hoje, até na mensagem mesmo, que fica só pregando cura divina, cura divina, cura divina, o povo não vai receber aperfeiçoamento. Porque o profeta disse isso. Mensagem à igreja, sua condição, ele disse, a cura é importante, mas é mais essencial pregar para as almas dos homens. É a parte rudimentar e tudo. Então essa mensagem aqui a respeito, você veja bem, a inspiração que o profeta teve de pregar cada mensagem dessa, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade, ele não pregou isso aqui para ficar famoso, pelo contrário. Essas mensagens aqui, elas tiraram toda a fama que o profeta tinha. Toda a fama, acabou com a fama dele, as suas pregações. Porque os grupos, as denominações, o expulsavam para fora. Porque eles queriam só o seu dom, eles não queriam o seu ensinamento. Então, a gente observa que essas coisas aqui, elas são para a noiva mesmo. São para nós. Elas são para aqueles que vão receber esse amadurecimento, essa condição, essa estrutura, para ir para o rapto. Porque se nós ficássemos não que o evangelismo, que a cura, que aquele culto evangelístico, não que não serve mais, não é isso. Os domingos à noite, vamos ter um culto mais alegre, como sempre, mais hinos e aquela coisa. Não, isso não é errado. O que nós não podemos é ter uma linha. A minha linha é essa aqui, de cura, de campanha, a igreja precisa dessas coisas aqui, né? Então vamos aqui, respeito, né? Mais um pouquinho. Miriam e Arão ridicularizaram a esposa de Moisés porque ela era etíope. E eles disseram assim, não havia mulher suficiente no nosso meio para ele casar com aquela lá?
O profeta disse: aquilo não foi a escolha de Moisés, aquilo foi a escolha de Deus para Moisés. Agora preste atenção nisso. Eu gosto de ler assim e observar cada detalhezinho. Ontem eu vim aqui ler aqui na igreja. Tem hora que parece que a saliva chega a entalar na garganta quando você lê determinada coisa. Preste atenção. Quando eles ridicularizaram disso, da família dele ali, dela, por causa da sua raça, aquilo irritou Deus. Meu Deus, mas o senhor é tão misericordioso. Como que o senhor se irritou com uma coisinha dessa? Aquilo irritou Deus de uma tal maneira, quando eles falaram, de uma tal maneira que ele feriu a Miriam, a profetisa, totalmente com lepra, a própria irmã de Moisés. Vamos ver por quê. O profeta disse: que me diz disso? Ela, uma profetisa, porém o que estava ela fazendo? Ela estava zombando e fazendo uma irreverência ao mensageiro de Deus, o mensageiro do concerto daquele dia. E ela foi irreverente, e também Arão, o sumo sacerdote, a própria boca de Moisés, exatamente ele estava com ela. Sabe por que isso, irmãos? Porque Miriam e Arão eram pessoas comuns com Moisés. O que é pessoas comuns? Tinham convivência. Eles eram mais perto. Os que não tinham tanta convivência tinham mais respeito. Mas a irmã, conheço muito bem meu irmão. Eu sei até os defeitos dele, os problemas dele. E ela falou sobre aquele assunto. Aquilo irritou a Deus, que ela pegou uma doença das piores que tinha no Velho Testamento, que era a lepra. Agora, com isto, eu comecei a pensar assim, né? A forma que mais existe desrespeito, a que mais traz desrespeito, a carro-chefe, a cabeça do desrespeito, são as palavras, são a língua. A pessoa, como nós vimos no domingo passado, a pessoa perde o temor, ela não consegue faltar com respeito sem perder o temor. Mas quando perde o temor, aí fala, o que vem na boca, o que vem na mente, vai falando. Por quê? Porque perdeu o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Não esqueça disso. A língua, eu anotei aqui ontem quando estava lendo, a língua é a forma que mais traz desrespeito. Eu já vou continuar aqui, só um pouquinho para frente aqui, para vocês verem uma coisa. Um homem, um ministro batista, em 99, me escreveu uma carta um par de dias atrás. Talvez se tivesse celular naquele dia, ele ia ou ligar, ou mandar uma mensagem, alguma coisa, mas escreveu uma carta para mim. E o profeta disse: se ele me repreendeu bastante. Ele disse na carta: um rapaz que é um preguiçoso como você é, falou para o profeta, um ministério que seria igual a Elias, os profetas, ele disse na carta: e então ver você sentado em volta de casa, não fazendo nada, seu preguiçoso, falou para o profeta. Quem recebia as cartas, primeiro lá, pegava as cartas, era o irmão Billy Paul, seu filho. O Bruno diz, ele era muito nervoso, Billy. Assim que Billy estava atuando como secretário naquele tempo,
E ele escreveu novamente uma carta. O Billy ficou zangado com o homem ter escrito aquilo para o pai dele. E então ele pensou, bem, eu creio que eu somente responderei. Ele disse, porém ele pensou que seria melhor que ele me deixasse ler a carta antes de ele responder. Porém havia muita diplomacia na carta antes dele responder. Havia muita diplomacia na carta. E ele disse, o Billy respondeu, agora, isto não é meu pai, isto é eu. O Billy mandou a carta nervoso. Esse não é o papai, esse é eu que estou falando. Ele sabia que o Mombrana não ia responder. Com certeza o Mombrana pegaria essa carta e oraria pelo homem. Até mesmo intercederia por ele, de ele ter falado aquilo. Não? O Mobile disse, esse não é o papai, esse é eu. E disse, você justamente disse que o papai tinha um ministério como aquele de Elias. E disse, você disse que ele se assentava na margem de um riacho em algum lugar, com uma vara de pescar na mão ou nas montanhas, com um rifle em sua mão. Sabe por quê? Todo mundo sabia disso. Onde é que está o Mombrana? Ele está no mato, faz 2 meses. Ele ficava às vezes 3 meses no mato. Mas que irresponsável, as pessoas diziam. Ó, a esposa dele lá, com criança pequena, tudo, e ele botava a mochila nas costas, uma agenda e uma caneta, e ia para o mato. E o homem chamou ele de preguiçoso. E o Billy escreveu, você disse que ele vai, pega uma vara de pescar, um rifle e fica lá nas montanhas. Disse, o Billy respondeu na carta, o que você diria a respeito de Elias, o Elias ali da Bíblia, quando ele permaneceu 3 anos ao lado de um riacho? O Elias. 3 anos Elias ficou do lado de um riacho. Israel estava passando por seca, por causa da própria profecia de Elias. Elias disse, ó, nem uma chuva, nem uma gota, nem orvalho que vai cair do céu por causa do pecado de Israel, mas tinha um riacho lá no lugar. Elias foi lá e ficou 3 anos, enquanto as pessoas estavam morrendo até de sede lá embaixo. 3 anos Elias sentado do lado do riacho. E ainda, quem olhasse assim, né, tinha uma hora certinha, que quando vê chegavam uns corvos assim, trazia um pão para ele, comida para ele. Mas que vida folgada do profeta, né? Sentado lá no riacho, o calor pegando a turma lá embaixo. Quem sabe se quando dava calor nele ele tomava um banho no rio, no riacho ali. Tomava banho, ficava bem fresquinho e daqui a pouco o corvo chegava. Pãozinho para ele, refeição dele e a turma lá embaixo gemendo. Aí o Mobile disse assim, o que você falaria se você visse Elias lá desse jeito? Ele diria, nós lá sofrendo e o profeta só numa boa, né? Porque o jeito, grave bem isso, irmãos, o jeito que nós agimos hoje é o jeito que você agiria lá, se você vivesse lá naquela história. Disse, o que você diria de Elias? 3 anos. Você não sabe que eles eram levados pelo Espírito de Deus a fazer o que eles estavam fazendo? Está vendo? Todos desejam fazer funcionar da sua própria maneira. Porém, o homem deve ser dirigido pelo Espírito de Deus. E você deve dar respeito a isso. Isso é tudo. Você vê que não foi a língua do homem que fez ele desrespeitar? Foi a língua dele, né? Que fez ele falar essas palavras. Agora, aqui outro dia, preste atenção, esse aqui é outro assunto bem semelhante a esse. Uma preciosa alma aqui na cidade viu um outro irmão e ele disse, aonde está Bill? Ele chamava Mombrana carinhosamente assim, né?
Aonde é que está Bill? Cadê ele? Está orando? Está jejuando? Entregando folhetos aí? Onde que ele está? A pessoa respondeu: ele foi para o Canadá. Aí o outro já disse: suponho que ele foi caçar? Aí ele disse: sim, ele foi caçar. Aí a pessoa, por falta de temor, disse assim: isso é um contrassenso, isso é uma tolice. O homem dizer que é um profeta de Deus e foi caçar. Aí o profeta disse: muito bem, aquele homem não sabia que eu estava sob o poder do Espírito Santo, através de uma visão do assim diz o Senhor, para ir lá para aquele mato. E o homem falou mal, desrespeitou. Não sei se o homem estava ali, mas o profeta disse: o que você fará no dia do julgamento? O que você vai fazer? Em outras palavras, perguntando para o homem, você vai ter que responder por uma coisa que você não precisaria responder. Entrar nesse assunto. Agora, Mombrana traz algo aqui que é profundo, não é importante nós aprender isso. Esse homem que falou isso, que é uma tolice, ele, Mombrana, ter ido caçar, o profeta disse: que bem isto faria a mim ir ao lado da cama daquele homem e orar por ele. Que efeito tem? A hora que ele precisar, ele dizer: venha orar por mim. Mas o profeta diz: que bem isso faria eu ir ao lado de sua cama e orar. Em primeiro lugar, ele não crê em mim. Por quê, irmão Branco? Mas ele crê em Deus. Não, mas ele não crê em mim. O anjo disse assim: se as pessoas crerem em ti, nem o câncer parará. A coisa, irmãos, o maior obstáculo é crer no homem. É ter confiança no homem. Porque o homem, ele é cheio de falhas. Mombrana diz assim, Deus poderia ter escolhido o sol para pregar o evangelho. O vento pregando o evangelho para lá e para cá, ou qualquer coisa. E os próprios anjos se colocaram à disposição de Deus. Nós desce lá e nós prega na terra lá. Mas sabe o que acontece? Se um anjo tivesse aqui no púlpito essa manhã aqui, com a palavra na mão, e nós todos sentados, eu estivesse ali sentado também, e o anjo estivesse pregando aqui, e você cometesse um erro na sua vida, uma mentira no seu casamento, qualquer coisa, o anjo tiraria já uma espada e já te cortaria em pedaços. Porque o anjo é perfeito. E ele não aceitaria nada imperfeito. Aí Deus falou: não, o anjo não vai dar. Eu vou escolher o homem para pregar para o homem. Por quê? Você vai para Hebreus, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui, Hebreus capítulo 5. Olha aqui. Porque todo sumo sacerdote é o pastor, tomado dentre os homens. Você vê, o sacerdote, o pastor é tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Mas por que o pastor, aquela irmã tão complicada, e o pastor ainda fica ajudando? Aquele irmão ali, mas ele é tão complicado, e o pastor sempre está tentando. Mas o pastor não é levantado
para quando a pessoa vem no escritório errada, ou vem conversar está errado, ou errou, o pastor não é levantado para pegar um pau e tacar na cabeça do irmão e matar ele. Pegar a irmã e dizer, aquela irmã, mas ela é difícil de lidar, aquele irmão ele é difícil de lidar. Sabe o que tem que fazer? Nós temos que pegar e surrar ele, matar ele, mandar embora. É para isso que o pastor é levantado. O pastor aqui, ó, de Hebreus 5. Para que possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Pois também ele mesmo, o pastor, ele mesmo está rodeado de fraqueza. Mas às vezes nós, o pastor é o santo, né? O pastor é impecável, o pastor não tem erro, o pastor não fica nervoso também, o pastor não erra, o pastor não. O pastor de Hebreus 5 não. O pastor de Hebreus 5, ele é rodeado de fraqueza e por causa de uma coisa. Porque se ele tem, ele sabe se compadecer dos outros. A pessoa que condena, que julga, que gosta de dizer assim, eu não suporto, eu não gosto daquela pessoa, é porque a pessoa não consegue ver os seus próprios erros. Porque quando o pastor vê os seus próprios erros, suas próprias fraquezas, ele compadece da congregação. Porque o mesmo sangue que é para a congregação é para ele também. Ele é levantado para compadecer dos ignorantes e dos errados. Quantas vezes as pessoas vão conversar e eles chegam a fazer uma roda assim para chegar no assunto, porque eles temem assim, se eu confessar que eu errei nisso, o pastor vai me dar uma bronca. Um exemplo. Aí às vezes, o que opera ali, você sabia que o ofício do pastor é Cristo. E Cristo tem misericórdia. O pastor, ele é um intercessor das tuas fraquezas. Você não sabe, às vezes, no dia da ceia, o quanto que esse ofício intercede por cada membro antes de vir tomar a ceia. Por si próprio e pela congregação também. Porque é o que eu me refiro. É esse aqui de Hebreus 5, ele é rodeado de fraquezas. Ele também tem defeitos. Hoje a minha filha é pequena, mas quem pode dizer que amanhã eu e minha esposa estamos livres, que Deus aguarde, mas de ela também ser uma filha problemática. Aí por que eu não vou ter misericórdia com a filha dos outros? Com os filhos dos outros? O pastor é impecável, a minha família é impecável. Aí só a esposa dos irmãos que tem erros. Quando eu falo de esposa, eu não estou falando para mim, eu estou falando só para a sua. Não. Justamente porque que o ministro tem que ser casado, tem que ter filho antes de ser pastor. Porque ele vai ter momentos que ele vai precisar ter problema também para ele saber lidar com os outros. Porque se ele não tivesse, ele pegaria as irmãs, pegaria o púlpito, quebrava tudo, jogava tudo para o ar. Mas ele, grave isso, o ministério que não tem espinho, ele não é de Deus. Diga que você vê um pastor assim, aquele pastor, no meu ponto de vista, aquele é perfeito. A mulher dele é santinha, os filhos dele todos em ordem e tudo. Passa uma semana perto dele para você ver. Outro dia eu disse para a irmã Stephanie, para a irmã Hilária, nós estávamos conversando ali. Eu falei, às vezes vocês olham para mim assim, se vocês vivessem um dia comigo, vocês iam dizer, não sei como que a Zane suporta viver com ele. Talvez se eu vivesse com um de vocês, eu ia dizer, meu Deus, como é que esse irmão aguenta essa mulher ainda? Mas Deus escolheu essa zípora para Moisés, e cada um de nós tem a nossa zípora também, mãe. Cada um. E cada irmã tem o seu Moisés também.
com seus defeitos. E eu vou dizer uma coisa aqui para você: lute para o seu casamento, para ele ficar. É melhor você lutar para ele não morrer do que você depois tentar ressuscitar ele. É muito melhor. Lute, dê a vida, sangre, para ele não morrer. Porque você tentar ressuscitar ele depois é muito difícil. É muito difícil. Precisa de um poder muito grande. Mas vamos prosseguir um pouquinho aqui. Nós não estávamos programados para isso, mas Deus sabe melhor, né? Que bem faria a mim ir ao lado da cama daquele homem e orar por ele. Fala mal de mim, como é que eu vou orar por ele? Em outras palavras, o profeta disse, né? Em primeiro lugar, ele não crê em mim. E as pessoas, quando elas chegam e dizem essas coisas, como se eu não soubesse que elas não creem nisto. Ainda que lhe batam nas costas e chamem, ô irmão, todavia você sabe, elas não creem nisso. Está vendo? Elas não creem nisso. E você, isso aqui eu arrepiei ontem. Quantas vezes eu já li isso aqui, mas tem hora que parece que Deus pega o olho da gente e... você, pastor, você não pode fazer nada por eles. A pessoa que não crê, você não consegue fazer nada por ela. Mesmo que você ore, Senhor, mas abençoa, muda tudo. Mas a pessoa não crê. A pessoa é irreverente. A pessoa bate no ombro do ministro, mas ela não crê. Lá depois, por detrás da coisa, é um irreverente, critica, fala. Deus nos ajude a ter esse tipo de respeito pela palavra. Né? Eles chamarão por você. Vem orar, pastor. Porém, isso não faz nenhum bem para eles. Gravou isso? Eles chamarão por você. Venha orar. Porém, isso não faz nenhum bem para eles. Por quê? Você está vendo? Eles desrespeitam isso. Você tem que crer nisso. Agora, observe estes irmãos que realmente creem e veja o que sucede. Vê se Deus não responde às orações, vê se Deus não dá graça, não dá força para as pessoas que têm respeito, as pessoas que creem. Amém? Amém. Vamos voltar um pouquinho ali para nós concluir sobre esse assunto de Moisés. E Arão, então, olha só, Deus feriu a Miriam com lepra, porque ela falou algo que irritou a Deus. E Arão, então, quando ele viu sua irmã ferida com lepra, ele foi e disse a Moisés. Arão viu Miriam toda leprosa, casca na sua pele, a lepra, quem conhece sabe que é terrível, fede, ferida. Às vezes ela era uma mulher bonita, de repente cai o juízo. Arão foi e disse para Moisés, o senhor viu sua irmã ferida com lepra? Você deixaria sua própria irmã morrer, Moisés? E Moisés foi até o tabernáculo, prostrou-se perante o Senhor e começou a chorar e a clamar a Deus misericórdia pela sua irmã. Você vê como que é a coisa tremenda? Ela que falou mal dele, ela que feriu ele, ela que zombou dele, mas quem que teve que interceder por ele, por ela, para ela não morrer, foi Moisés. E que tal, irmãos, por que o homem chamado no ministério, ele tem que ter uma estrutura grande, psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente, porque muitas vezes ele é ferido e tem que interceder por aquela pessoa que o fere, que o desrespeita, que fala, e ele tem que ir lá com Moisés,
Foi para interceder e chorar e dizer: tenha misericórdia, Senhor Deus, daquela pessoa. E aí é onde você percebe o poder de Deus manifestando na vida da gente. Porque se você fosse levar assim se não tivesse estrutura, ficasse rancoroso, com raiva e aquela coisa, nunca que você ia conseguir interceder pela pessoa. Mas você começa a pensar, meditar na alma da pessoa. Não, mas ele também é humano, ele também tem nervos, ele também tem ouvidos, ouve o que não deve, e aquela coisa, e vai, e Deus vai trazendo aquele sentimento. E você diz: Senhor, tenha misericórdia. Foi o que Moisés fez pela sua própria irmã. E o Espírito, agora veja só, Moisés estava orando por ela e pelo próprio Arão, mas o Espírito Santo desceu e disse para Moisés assim: Moisés, chame aqui Arão e Miriam, chame eles aqui, para que eles permaneçam aqui perante mim. Meu Deus, é de arrepiar, não? O Espírito Santo dizendo para Moisés: chame os dois aqui, eu quero falar com eles. O profeta, com ponto de exclamação, talvez ele gritou nessa hora: Deus exige respeito. Deus manda sua mensagem. Você ouça isto e reverencie isso. Não se importe se eles chamam um bando de santo rolador, ou que seja que eles chamam isso, esta mensagem. Deixe o mundo fazer com ele como eles desejam fazer. Porém você renda respeito. Assim que ali estava Miriam, Deus disse: chame Miriam aqui, Moisés. Chame Arão aqui, seu irmão e sua irmã, para eles permanecerem perante mim. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. É muito melhor Deus chamar nós nessa hora para nos corrigir do que tem que ser lá no julgamento. É muito melhor a gente tremer, até ficar às vezes aborrecido, próprio ofendido com a palavra. Meu Deus, aquilo foi forte demais. O que eu ouvia foi uma repreensão. Foi o que Deus fez aqui com Moisés, com Arão e com Miriam. Chame eles aqui na minha presença. Talvez Arão venha tremendo, Miriam venha chorando, mas foi muito melhor eles serem repreendidos ali do que ser lá. É melhor ter problema aqui embaixo do que ter lá em cima. Chamou eles. Diga para eles aparecerem aqui perante mim. E quando eles vieram perante Deus, Deus disse para os dois: vós não temeis a Deus? Sabe, a Miriam coçou a cabeça: mas a Deus eu temo. Eu falei foi da companheira, só por causa da sua cor lá e tal. A Deus eu temo. E Deus disse para ela e para ela: vós não temeis a Deus? Disse aquilo para o sumo sacerdote Arão e Miriam, profetisa: vocês não temem a Deus? Se alguém, um homem entre vós que é espiritual, um profeta, eu, Senhor, me farei conhecer a ele. E eu falarei com ele em visões e revelarei a mim mesmo em sonhos a ele e assim por diante. Se ele é espiritual ou um profeta. Porém, Deus disse para os dois: meu servo Moisés, eu falo diretamente ao seu ouvido. Vós não temeis a Deus? Em outras palavras, vocês falam a respeito de Moisés, vocês estão falando a respeito de mim. Poxa vida, mas parece que tem hora que Deus aperta, né? Aí nós temos que lembrar de uma coisa aqui, irmãos, do domingo passado. O profeta disse: eu temo todos os servos de Deus. Todos. Eu temo todos os pastores, isso é, eu tenho respeito por eles.
Deus nos ajude. Repito mais uma vez, não importa se é só do nosso companheirismo. As pessoas às vezes vão na internet e ficam olhando vídeo de outros companheirismos que sabem que a coisa está um pouco fora de ordem lá, para ficar criticando. Olha ali, ó, olha o jeito ali. Para que pôr? Não seja juiz disso. Deixe isso para lá. Respeite, deixe. Mas pastor, mas e tal pastor lá que a gente sabe que está tudo errado. Está fazendo errado, está pregando errado, está falando errado, às vezes até vai no encontro, mas está tudo errado. Isso aqui foi algo que ontem me fez eu pensar bastante. Pastor, mas e fulano que está errado, Beltrano, seja quem for lá, que é um pastor que não está correto. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, tenha paciência um pouquinho. E preste atenção nisso aqui, ó. Só escute isso. São João 6, versículo 69. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus. Olha isso aqui. Respondeu Jesus. Não vos escolhi a vós 12, Jesus disse, eu não escolhi 12 apóstolos, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, tal. E o nome de um deles, como que era? Judas. O quê? Jesus chamou Judas para o ministério? Judas foi um apóstolo, chamado por ele. E Judas merecia respeito. Mas pastor, mas a Bíblia diz que ele era um filho do diabo, Judas. Mas ele teve seu ministério também. Sabe o que foi o ministério dele? Foi um ministério para trair Jesus. Agora você pergunta, mas Jesus, o Senhor Jesus, chama Judas para o ministério, para Judas trair ele? Mas é claro, irmãos. Como é que Jesus ia escolher Pedro para trair ele? Para dar o beijo lá da morte? Como é que Jesus ia escolher o apóstolo João para trair ele? Ele não trairia. A predestinação, por Deus ter visto antes da fundação do mundo que Judas não iria até o final, então Jesus o chamou e disse, então, já que você não vai ser um salvo, você não vai crer, você não vai ser batizado com o Espírito Santo, então eu tenho um ministério para você. Você vai ser útil, você vai ser um traidor. Oh, o Papa, Deus viu antes da fundação do mundo que ele ia ter um coração desse jeito, que ele ia ser do jeito que ele é, então Deus tem que ter um ministério para ele. Agora, aqueles que Deus viu com o coração, que iam aceitar a palavra, iriam crer, iriam se separar do mundo, iriam receber o Espírito Santo, Deus vem, predestinou e levantou e chamou para estar nisso. Isso é a presciência. É porque Deus sabia antes da fundação do mundo o que cada pessoa ia fazer. Aí ele predestina cada um para aquilo que ele sabe que ia fazer. Ué. Agora, meu Deus, Jesus chamou Judas para o ministério. A profeta disse, eu respeito todos os servos de Deus. Mas pastor, mas ele é um falso. Tal pastor lá, ele é falso, ele está fazendo isso, ele faz aquilo outro. Não esqueça disso. O Senhor chamou Judas para ser um apóstolo. E ai de alguém que desrespeitasse Judas. Aí os apóstolos, o dia que Judas entregou Jesus e saiu correndo desesperado, põe uma corda lá na árvore e se enforcou, os apóstolos entenderam, meu Deus, agora nós entendemos. Uma vez, Jesus chamou os 12 e disse assim, ó, eu dou poder para vocês ir
expulsar os demônios, curar os enfermos e tal. Eles saíram-se nas aldeias, de repente eles voltaram em festa. Senhor, quando nós usamos o teu nome, nós chegamos numa casa, alguém está caído, endemoniado lá, e nós falamos, em nome de Jesus, saia, o demônio sai, Senhor. Quando nós chegamos e colocamos a mão sobre alguém lá e dizemos, em nome de Jesus, seja curado, a pessoa é curada. E os 12 e Judas também recebeu esse poder. Ele expulsou demônios em nome de Jesus. Ele fez milagre, ele curou também. Chegou os 12 bem animados, Jesus baixou a cabeça e disse, mas não vos alegreis, porque os demônios se sujeitam a vocês. Não vos alegreis, porque vocês conseguem realizar curas, mas alegrai-vos pelo fato de vossos nomes estar escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. E sabe, eles não entenderam, mas o que foi? Parece que ele acabou com a nossa festa, nós estávamos tão alegres, os demônios fogem de nós. É porque tinha um Judas ali, que o seu nome não estava escrito lá. Por isso que ele disse, não se alegre, porque tem um aqui fazendo milagre, curando e fazendo prodígios, mas o seu nome não está lá. Só que Jesus não podia falar tudo na hora. Ele tinha que esperar o cumprimento. Aí chega na hora da ceia, meu Deus, da ceia do Senhor. Ele pega o cálice, o pão e diz, isso aqui é meu sangue, isso é meu corpo, que é partido por vós, mas só tem uma. Um de vocês vão me trair. O quê? Todo mundo olhou para Pedro, porque ele era nervoso. Ixi, eu acho que o Pedrão vai trair ele. Judas bem quietinho. Quem se abaixou a cabeça, silêncio, tal. Normalmente o que vai cometer o crime é o que mais disfarça. O mais culpado é o que mais finge. Judas baixou a cabeça, ficou bem, saiu quietinho e tudo. Já estava programado, 30 moedas, chacoalhando o soldado, talvez vem chacoalhando para ele. Ele trocou Jesus Cristo, a eternidade, a vida eterna, por 30 moedas de prata. O Bruno diz, Elvis Presley trocou Jesus Cristo por uma frota de Cadillacs e mulheres e prazer. E as pessoas hoje estão trocando Jesus não por 30 moedas, estão trocando pela sua família, estão trocando pelo emprego, estão trocando, como ele disse aqui, não deixam pai, não deixam mãe, não deixam terra, não deixam nada por causa de Jesus. É o pecado de Judas. Agora, voltando na questão do seu ministério, ele foi chamado por Jesus. Aí o profeta diz, fazendo uma obra para Deus, no 44, quem é que ousa corrigir a Deus e dizer, Senhor, o Senhor cometeu um erro em colocar aquele homem no ministério? Quem ousa dizer a Deus, o Senhor errou, olha o que aquele homem está fazendo. Ele está causando um dano. Olha o que ele está fazendo, ele está atrapalhando, ele está fazendo... Respeite. E eu vou dizer algo aqui que deve ficar bem cravado no nosso coração. Respeite até o falso. Se um dia você souber, tal pastor é um falso, tal obreiro é um falso, tenha respeito por ele. Por quê, pastor? Porque Deus levanta falsos pastores. Deus, não é o diabo. Deus levanta falsos pastores. Deus levanta falsos apóstolos, que é o caso de Judas aqui, ó. Deus levanta falsos profetas, porque o mundo precisaria de falsos profetas. Como é que eles iam estar regozijando dentro das igrejas hoje se não tivesse falsos profetas lá? A Bíblia diz, por eles endureceu o coração, veio sobre eles o espírito do erro. Aí tem que, então, vai lá.
vai lá, mente para eles lá, pede o dinheiro deles lá, que eles vão dar. É o que eles querem. O brasileiro diz, me engane que eu gosto de ser enganado. Eu gosto de ir num culto lá para ser enganado. Para ficar ouvindo lá o pastor, dinheiro, 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 dinheiro. Como é que pode? Como é que pode nada? O povo faz fila lá, que nossa igrejinha aqui dá 100 vezes o tamanho da igreja que eles têm lá. E todo culto é cheio de gente. Mas por quê? Precisaria de falsos ungidos. Falsos ungidos para trazer sobre ele a operação do erro. Mas respeite. Ah, pastor, mas como é que é esse respeito? Você não precisa ouvir, você não precisa estar junto, mas tenha respeito. Se ele é um falso, simplesmente dê-lhe as costas, não fale nada, deixe aquilo lá para si mesmo. Como os apóstolos fizeram com Judas. Você vai corrigir a Deus e dizer, o Senhor errou por colocar esse homem no ministério. Será que alguém disse isso lá? Jesus, mas como é que o Senhor chama esse homem para o ministério? Ele mesmo que te traiu, o Senhor errou. Deus pode errar. O Senhor errou chamar Judas. Olha o que ele fez, olha o que ele está fazendo. Ele teve muito melhor comportamento do que Pedro. Pedro já, qualquer coisa que dava, puxava a espada, queria briga, e nervoso, e queria resolver a coisa meio rápida. Judas vem quietinho, mansinho, mestre, tesoureiro, aquela coisa toda. Mas a Bíblia diz, São João 13, na escritura da ceia, tendo já o diabo posto lá no coração de Judas Iscariote que o traísse. Ele colocou no coração de Judas que o traísse. O que está no coração, uma hora sai para fora. Se está no coração o desejo de ser cristão, de servir a Deus e tudo, isso vai manifestando, vai manifestando para fora. Mas se tiver outra coisa lá dentro, a mulher de Ló saiu de Sodoma, junto com Ló, o anjo disse, ó, sai daqui que essa cidade vai queimar. O Ló passou trabalho, pegava no braço dela, vamos mulher, vamos sair dessa cidade, vai queimar. Ela até concordou, então tá, vamos para a igreja, vamos aceitar Jesus, vamos. Lembrando isso, ó, lá dentro do seu coração, Sodoma estava lá ainda. Sodoma estava dentro dela. Tanto que ela caminhou, foi talvez quantos cultos e aquela coisa toda, mas um dia, quando ela viu-se que o fogo estava para descer, como Sodoma estava dentro, e o anjo disse, não olhe para trás, se olhar para trás vai virar uma estátua. Mombrana diz, ela teve um bom começo, ela saiu, mas Sodoma ainda estava dentro do coração dela. Ela não aguentou. Quando ela chama bola de fogo vindo lá, ela pensava, meu Deus, essas bolas de fogo vai queimar tudo as roupas curtas que eu gosto que está lá na cidade. Ficou com dó. Vai acabar com o meu salão de beleza. Essas bolas de fogo vai terminar com a minha televisão, vai acabar com tudo lá. E aquela dó de Sodoma ser destruída, ela não aguentou, ela virou para trás. Quando ela olhou para trás, ela ficou ali mesmo. Por quê? Porque estava lá no seu coração fazer aquilo. Examine o seu coração nessa manhã, veja o que está aí dentro. Se tem alguma coisa errada, peça a Deus para sair e Deus pôr coisa boa aí dentro. Você ousa corrigir a Deus e dizer, mas ele errou em colocar esse homem no ministério. Esse homem não crê como nós cremos. Quem irá dizer a Deus que ele está errado nisso? Isso tomaria alguém que é um pouco mais delinquente do que eu para dizer a ele isso. O profeta falou. Vai precisar de um mais delinquente do que eu para dizer, Deus errou em colocar aquele homem lá no ministério. Deixe ele lá. Deixe ele. Respeite o seu trabalho, respeite o que ele está fazendo. Agora o que nós temos que pedir é o Senhor, mantenha eu no caminho. Eu não preciso construir um caminho, o caminho está construído, eu preciso andar no caminho. É isso que eu estou precisando. Pois é, Moisés, fala agora, chama os dois aqui. Deus disse,
vocês falam a respeito de Moisés, vocês estão falando a respeito de mim. Se vocês não podem respeitar Moisés, vocês não me respeitam. Disse: não tenho eu provado entre vós que ele é meu servo? E vocês absolutamente não têm reverência por ele. E o profeta disse: que lição seria aquela para as pessoas desse dia? Nenhum respeito, nenhuma honra. Parágrafo 78. Nenhum respeito, nenhuma honra, perde-se o temor. Nós temos 10 minutinhos, eu quero só mostrar uma coisa para vocês, uma experiência do apóstolo São Paulo concernente a isso, a respeito. Preste atenção nisso. Atos 23. E pondo Paulo os olhos no conselho, eles tinham prendido Paulo sem motivo. Varões irmãos, Paulo disse: até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Como se Paulo estivesse dentro da delegacia. Foi-lhe dada a palavra e ele disse: olha, até aqui eu tenho andado diante de Deus com uma boa consciência. Vocês estão me prendendo, me batendo, mas não sei o porquê, porque tenho uma boa consciência. Então, mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que ferisse Paulo na boca. Mandou alguém assim, ó. Talvez Ananias fez assim com os olhos para os soldados. Alguém veio e feriu Paulo na boca. Não sei se com tapa, com alguma coisa. Feriu a boca de Paulo. Sabe o que aconteceu? Então Paulo disse, disse ao sacerdote. Olha o que ele falou: Deus te ferirá, parede branqueada. O que é parede branqueada? É um sepulcro. Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei. E contra a lei me mandas ferir a minha boca? Agora olha o que aconteceu. E os que estavam ali disseram assim para Paulo: tu injurias o sumo sacerdote de Deus? Ananias era um sumo sacerdote, ainda que falso. Mas eles falaram: tu injurias o sumo sacerdote de Deus? Olha o que o apóstolo e profeta Paulo disse assim, ó. Atos 23, 5. Não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote. Eu não sabia que ele era sumo sacerdote, senão eu não teria chamado ele de parede branqueada. Por quê? Porque Paulo tinha respeito pelo ofício dele. Você injuria o sumo sacerdote? Não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito: não dirá mal do príncipe do teu povo. Mesmo ferido na boca por ele, mas o apóstolo Paulo não queria falar aquela palavra para um sacerdote. Então veja bem isso. A maior forma de desrespeito hoje é através das palavras. Não só das palavras, mas é as palavras. Agora eu quero concluir com isso aqui. 1 Pedro 3, versículo 10. Isso aqui é algo que, meu Deus, nós precisamos pôr na nossa vida isso aqui. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, quem quer isso? Eu quero, nós queremos. Quem quer ver nossos negócios indo bem, nossa casa indo bem, nossa vida indo bem? Quem quer amar a vida, não odiar a vida? Há pessoas que odeiam a vida, querem até o suicídio, de tanto ódio que tem da vida. Eu odeio minha vida ela é ruim, ela é difícil. Mas você quer amar a sua vida? Quer que a sua vida seja feliz?
quer que você tenha bons momentos, quer que as coisas dê certo. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal. Porque a língua traz maldição na vida, na casa, no casamento, no lar. A língua. Refreie a sua língua. É o que nós ouvimos aqui. Tenha temor. Quando eu falo mal de você, eu estou te desrespeitando. Quando eu falo mal de uma irmã, eu estou desrespeitando o nome dela. Quando eu falo mal de um irmão, eu estou desrespeitando o nome dele. Quando eu falo mal de um ministro, eu estou desrespeitando ele, desrespeitando a Deus. É o que eu disse, o respeito não é só para o pastor, o respeito é para toda a igreja. O profeta disse, eu temo a minha mãe, eu temo a minha esposa, eu tenho que ter respeito por ela, eu tenho que ter respeito pelos meus irmãos, eu tenho que ter respeito pelo meu esposo. Porque se eu ferir aquilo que está lá dentro dela, lá dentro dele, ele vai ter que interceder por mim, porque senão consequência vem. É o que o Mombrana disse lá. Agora, irmãos, nós não podemos, isso é o que nós falamos no início, isso aqui é uma pregação que não traz fama, não traz elogio para pastor nenhum, mas isso aqui traz estrutura na nossa alma para o arrebatamento. Amém. Que o poder da ressurreição, da voz de arcanjo, não vai descer sobre nenhuma pessoa desrespeitadora. Como que a palavra falada vai vir no meu lábio, se os meus lábios falam só mal, só desrespeito? Eu desrespeito os irmãos, desrespeito minha esposa, desrespeito meu marido, desrespeito o pastor, falo mal, só desrespeito, e vou querer lá, Senhor, se eu disser para esse monte, lança-te daqui para lá, ele vai? Não vai. Que Deus nos dê isso aqui, ó, temor, respeito. Eu vou repetir, 1 Pedro, primeira carta de São Pedro 3, verso 10. Porque quem quer amar a vida, ter uma vida que você ame ela, sinta prazer de viver, e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal. Você pode crer nisso? Refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faze o bem, busque a paz e siga. Amém? Teria a matéria aqui para nós falar muito ainda sobre esse assunto. Quem não leu essa mensagem, leia ela, é profundo demais. Talvez algum dia nós fale sobre ela mais um pouco. Vamos inclinar nossa cabeça. Querido Deus, é tão bom ver cada olho, cada atenção sendo dada pela Tua Palavra. Isso aqui, Senhor, faz nós refletir, faz nós aprender, nos causa temor, meu Deus. Nós queremos que de fato isso se vulcanize em nós. E quando formos fazer qualquer comentário do nome de alguém ou qualquer coisa, que possamos ver qual espírito que estamos falando aqui. Se é para denegrir, se é para diminuir. Ó Deus, se é uma crítica construtiva, se é algo simplesmente uma lembrança, Senhor. Mas que o Senhor nos dê esse temor, esse respeito. Meu Deus, isso aqui é muito profundo, muito tremendo. Talvez nós não conseguimos ver a dimensão disso, meu Pai. Meu Deus, isso aqui mexeu muito com a gente, mesmo o apóstolo Paulo ferido na boca, mas se arrependeu, dizia, eu não sabia que ele era sacerdote, senão não teria chamado ele de parede branqueada. Ele teve respeito. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dá-nos isso, abençoe teu povo, tua igreja. Isso aqui é mensagem de arrebatamento. Está colocando a mecânica em ordem para a via dinâmica, Senhor. Não adianta
o carro, Senhor, ter gasolina, ter tudo, mas se a sua mecânica estiver toda fora, ele não vai ligar, ele não vai ir longe, Senhor. E nós queremos a nossa mecânica arrumada, consertada, para que o poder, para que quando a vela atingir a gasolina e o poder explodir ali dentro do motor, o carro possa ligar e andar. E assim nós queremos nosso coração também. Quando o Espírito Santo vier, Senhor, trazer esse poder de arrebatamento, de ressurreição, nós possa estar certos, Senhor, dentro de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos nessa manhã pela tua palavra, mais uma vez. Amém, Jesus. Amém. Ficamos em pé, irmãos. Graças a Deus. Nós vamos então ali para o nosso almoço, comer quem pode, quem tem condições de estar aí. Vamos nos alimentar juntos. E à tarde, se Deus quiser, temos algo mais uma vez, né? Amém. Se alguém desejar escrever assim um destaque sobre a mensagem a respeito, eu vou ler o seu destaque. Pega e entrega para o irmão Lemos, coloque seu nome ali, o meu destaque. É esse aqui, ó, que eu captei. Vai ser muito bom. Eu não sei se vocês já perceberam, eu gosto de pegar um assunto assim e ir mastigando ele devagarzinho. Parece que você corta um pedacinho de coisa e você come devagarzinho, você sente mais o gosto, né? Quando você come rápido demais, você engole tudo assim, não sente nada. E aí sofre depois da digestão, fica barrigudo. Mas quando a gente come devagarzinho, vai comendo assim, vai pegando o sabor, vai pegando, isso faz bem e nutre. Amém? Amém. Senhor Deus, leva agora cada um em paz, Senhor, que à tarde possamos ter mais uma pepita do Senhor para os nossos corações. Dá-nos amor um pelo outro, respeito, paciência. Como ouvimos hoje, Senhor, o pastor, Senhor, é levantado para ter compaixão dos errados, ignorantes. E que esse seja, Senhor, a nossa missão, Pai. Paciência, ajudar os fracos. A Bíblia diz, vós que sois fortes, suporte os mais fracos. Jesus disse, bem-aventurados, misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. No nome de Jesus nós agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Abençoe o outro e até a tarde.